Vamos dar continuidade à nossa aula de ciências, onde nós estamos trabalhando a unidade 2, falando sobre a estrutura da planta. Durante toda essa semana nós iremos rever algumas coisas referentes ao meio ambiente, certo? Essa comemoração, essa homenagem ao Dia do Meio Ambiente, o Dia do Meio Ambiente é comemorado no dia 5 de junho, certo? Aqui nós temos um grupo de crianças unidos. O que será que nós podemos fazer para cuidar do meio ambiente, para preservar o meio ambiente? Que atitude eu estou tendo para preservar o meio ambiente? O que é que eu estou fazendo de certo? O que é que eu estou fazendo de errado que possa me corrigir com relação ao meio ambiente? Façam essa reflexão, se pergunte a você mesmo que atitude você precisa rever, precisa corrigir, né? Para que você colabore, que o nosso meio ambiente está tão maltratado, né? Os nossos recursos naturais, as nossas águas estão sendo desperdiçadas. Será que a sua atitude na hora de tomar um banho você está tendo uma atitude correta? Será que você está cuidando bem dos seres vivos da nossa natureza, que são os animais, que são as nossas plantas? Será que você está cuidando dos nossos parques ecológicos quando você vai a um passeio? Faça esse tipo de reflexão, que tipo de zelo você está tendo pelo nosso meio ambiente, certo? Nós fizemos já uma combinância com as crianças, onde cada criança, né, levaram para casa uma mudazinha de babosa, e essa muda a criança vai ter que trazer, né, para a escola em setembro, onde é comemorado o Dia da Árvore, né? Nós vamos ver o desenvolvimento dela durante todo o tempo que foi passado com as crianças. Algumas crianças levaram, né? Já as crianças das aulas presenciais. E eu também coloquei como para vocês, gente, o Babosa ele tem um objetivo. Nós estamos trabalhando, né, a estrutura da planta, e a babosa foi escolhida porque eu queria que vocês, né, uma das atividades propostas, que vocês pesquisem qual a importância da babosa, qual a utilidade dela, para que serve. É uma planta fácil, né, de plantar, fácil de se adaptar, desde que você proporcione a ela os cuidados necessários. Nós temos aqui as crianças do turno da manhã com as nossas mudas, né, referente ao babosa que eu estou falando, e a importância que as plantas representam para o nosso meio ambiente, tá certo? Então, o ar é uma camada gasosa que envolve a Terra, né? A camada toda que envolve o nosso planeta, né? Que envolve o nosso planeta, a camada que envolve, né? Essa é chamada de ar, né? Nós, os seres humanos, seres vivos, precisamos do ar para viver. Não somente nós, os seres humanos, né? Não somente nós, os seres humanos, como os seres vivos aqui, as plantas, né? Precisam do ar para sobreviver. O ar contém um gás importante para os seres humanos e para todos os seres vivos, né? Os animais e as plantas, os vegetais, né? Esse gás é chamado de oxigênio, certo? Então, nós temos aqui mais crianças com o símbolo, né, do nosso planeta, certo? Então, o ar está em toda parte. O nosso planeta possui uma camada de ar ao seu redor chamado atmosfera. Então, ao redor do nosso planeta, né, ao redor do nosso planeta existe uma camada de ar, né, que é chamada atmosfera. Nessa camada está o ar que respiramos, que é o que? O oxigênio, né, que é formado por diferentes gases.
Esses gases não podem ser vistos, mas quando estamos na água conseguimos ver em formato de bolhas, né? Nós não podemos ver o ar, mas nós sabemos que ele está lá presente quando você vê uma plantinha balançando, quando você vê uma roupa secando, nós sabemos que existe o ar lá, né? Porque secou. E dentro d'água você consegue perceber pelas bolhas d'água que você visualiza. Aqui nós temos as crianças do turno da tarde também uma representação, né, sobre o dia do meio ambiente, com a plantinha do babosa, sabendo, entendendo qual a importância, sua importância. Na página 166 do nosso livro, nós vamos falar sobre os polinizadores, né, que são os insetos, os animais que conseguem ajudar, né, são polinizadores, são fundamentais para a agricultura e para a produção de alimentos. Os polinizadores são responsáveis pela transferência, né, de grãos de pólen entre diferentes estruturas das flores, o que resulta na formação de frutos e sementes, certo? Então, esse processo é conhecido como polinização e é muito importante para a reprodução das plantas, influenciando diretamente na produção agrícola, né, que são dos nossos alimentos. Então, nós temos aqui o pólen, existe em diversos tamanhos e formas. São compostos por proteínas, águas, vitaminas. O principal alimento das abelhas, né? Mas não é só as abelhas que se alimentam do pólen, certo? O pólen de abelha é feito a partir do pólen recolhido das flores pelas abelhas, tendo sido consumido por humanos também em forma de flocos como suplementos nutricionais. E nós temos aqui a abelha como agente polinizadores, certo? Então, os agentes polinizadores estão cada vez mais ameaçados, seja pela perda de habitat natural ou pela exposição aos produtos químicos usados pela agricultura. Nós sabemos que hoje em dia é muito comum se usar produtos químicos, né, na agricultura para matar as pragas, né, os insetos. Mas isso também se torna prejudiciais porque os insetos, muitos deles ajudam, né? São agentes polinizadores, ajudam no desenvolvimento, né? Na reprodução da planta. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre algumas partes comestíveis da planta. Nós já estudamos, vocês já viram no livro de vocês também, falando sobre algumas partes, né, comestíveis da planta, certo? Então, o prato de comida representado ao lado, né, vocês estão vendo aqui, é formado por várias partes da planta: o arroz, o feijão, a batata, o tomate, a cebola e o alface fazem parte da planta, né? São partes da planta. É possível saborear um prato repleto de alimentos coloridos e nutritivos apenas usando partes das plantas. Então, aqui nós temos o exemplo do feijão, né? Temos o feijão e temos a plantação do feijão. Feijão representa o quê? As sementes. E as sementes, elas são protegidas dentro do fruto, não é isso? Então, o arroz é um fruto formado pelo grão revertido por uma casca, é chamado de escolha, né? Essa escolha, ela protege a semente do arroz, ok? Isso aí vocês têm esses exemplos aí na página 161. Continuando na página 161 e 162, nós vamos falar um pouquinho sobre o tomate, né, que é do tomateiro, e a parte do caule, né? O tomate,
é o fruto do tomateiro, certo? Dentro dele estão as sementes que podem originar novos tomateiros, certo? Então, fruto, né? O tomate é um fruto porque ele guarda as sementes do tomateiro, certo? Na página 162, nós vamos falar sobre o caule. A batata e a cebola são os caules da planta, certo? E o que é o caule? É a parte que dá estrutura, né, à planta. Ela segura as folhas, ela segura as flores, ela segura os frutos, a estrutura, né? O caule, ele estrutura a planta, né? Então, o couve-flor é um exemplo de flor comestível, né? Couve-flor é um tipo de flor comestível. Nós podemos colocar nas nossas saladas o couve-flor, que é uma flor. Já como exemplo de raízes comestíveis, nós temos aqui beterraba e a cenoura, que são raízes, né? A folha fica para fora e o beterraba fica no solo, né? Então são as raízes, são exemplos de raiz. A cenoura e a cebola são exemplos de raízes comestíveis. Nós vamos falar agora de dois animaizinhos que ajudam a natureza. Eles são agentes, né? No caso da gralha azul, ela planta com o bico, né? Nós vamos já ver. E a anta, ela o que? É como se ela... Vamos já chegar na anta, vamos falar da gralha azul. Tem o hábito de enterrar pinhões, né? Ela come a parte de cima e empurra com a ponta fina para baixo. Ela come só a parte fina de cima do peão, né? Com isso, ela planta um peão que dará origem a um novo pinheiro. Interessante, né, gente? Ela come só a parte de cima e a outra ela enterra no chão, dando origem, né, essa semente que ela plantou, a outro pé de pinheiro. E como será que a anta ajuda, né? Ajuda nessa é uma semente, né? Uma semente, como que ela ajuda a esses terrenos que não são bons para plantarem, né? Então, as antas são importantes para a generação, né, de florestas degradadas na Amazônia. O maior herbívoro, né, porque ela come plantas da América do Sul, anda muito, come muito e faz muito cocô, especialmente nas áreas com vegetações menos densa, né, com menos vegetação, que em muitos casos já foram atingidos por queimadas. Então, o cocô da anta aí vai agir como o quê? Como um adubo, né? Para que essa terra ela possa se tornar fértil de novo, para que essa terra ela possa nascer novas plantas novamente. Então, o cocô da anta serve como um adubo, certo? Esse cocô ajuda a espalhar as sementes para a região. Que ela vai comendo, ela vai colocando para fora em forma de cocô e é como se ela estivesse plantando também. Embora outros animais como o macaco também auxiliem muito, né? Só a anta faz isto em áreas atingidas por degradação, porque, né, os macacos dispersam até mais espécies em maior quantidade. Mas a anta consegue fazer por quê? Porque dispersa as sementes maiores, né? Então, é por isso que ela consegue atingir uma área maior também por conta do cocô dela, que é maior do que dos macacos, não é isso? Então, essa observação aí, esse estudo aí sobre a anta, você vai ver no nosso livro, certo? Falando tanto da anta como da gralha azul, na nossa página 169. Também é um conteúdo de prova, certo, crianças? Aqui, as crianças receberam, né, o pé do babosa, certo? Então, tá aqui algumas orientações do babosa e eu também estou pedindo para pesquisar qual a utilidade, para que serve, né? Nós já falamos que ela serve
para proteger da brilho, da vida o cabelo, fortalece, evita queda, né? Mas ela serve também para queimadura, ela serve também para pele. Então ela tem outras utilidades bem interessantes que você pode pesquisar e concluir também, tá certo? Então, como cuidar da babosa? Não é barbosa, é babosa, não tem o R, tá certo? Ela necessita de sol, com solo mais arenoso e particulado com um bom teor de nutrientes. As regas devem ser feitas com bastante água, deixando secar o solo antes de novas regas. Então, ela não é para ficar, regar ela estando úmida, não, tá certo? Então, deixa o solo secar para você regar novamente. Não encharcar, não. Então, nós vamos aqui finalizar a nossa aula, certo? De ciências. Eu estou aqui com o nosso ambiente, né? Representando o nosso mundo, né? Certo? Em homenagem ao meio ambiente. E fica novamente a pergunta: o que você está fazendo para cuidar do meio ambiente? Qual a sua atitude positiva que você deve agir como agente multiplicador e o que você acha que está fazendo de errado, que tem que procurar se corrigir, né? Porque às vezes a gente, sem querer, a gente pratica alguma atitude errada, mas se nós reconhecermos que estamos errando e se nós conseguirmos consertar esse erro, nós estaremos fazendo assim a nossa parte. Então, faça uma reflexão e veja o que você está fazendo para melhorar o meio ambiente e o que você poderia fazer para melhorar ainda mais. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.